Bom, pessoal, boa tarde a todos. Já iniciando aqui a transmissão, eu estou reboatardizando vocês, se existe essa palavra, porque justamente agora começou a transmissão e a parte gravada. Está indo aos trancos e barrancos aqui, vamos lá. Alguns alunos, cerca de 30, estão sem uma inscrição concluída. A minha informação, espero que isso esteja sendo gravado, não se preocupe, assiste às aulas, responde os questionários direitinho, porque isso a gente pode resolver a posteriori, é só questão de ver. O que eu vi que aconteceu, às vezes o aluno põe lá no nome dele um caractere especial, arroba, sei lá, né? Aí o sistema dá um tilt lá e ele não funciona. Então tem coisas assim, tem um limite de 500, a gente já está com 502, hoje cedo eu dei uma olhada, mas porque tem algumas confirmadas mesmo, 498. Bom, vamos lá então, começando, né? Agora sim, bom dia de novo. Bom dia não, boa tarde, né? Como eu estava dizendo para vocês, a gente vai fazer um lançamento de uma missão real, vai fazer análise, é um Falcon 9, a missão de ressuprimento, reabastecimento da estação espacial. Em algum lugar tem até o link dessa missão. Mas a ideia é o seguinte, nesse vídeo, é usar esse mote para introduzir o curso inteiro. E o curso inteiro está baseado aqui no livro, então eu também sempre aponto o capítulo do livro que dá. Mas então eu quero ver a questão da trajetória, como é possível prever a física, etc. Os tipos de trajetória que tem, as bases físicas. Por que um foguete tem estágios, a gente vai ver isso em alguns momentos, e os simuladores de trajetória. Aqui eu estou colocando aqui uma espécie de... Existem alguns simuladores comerciais, ou até jogos, que são simuladores que são jogos, na verdade, mas a gente vai fazer o nosso aqui para fins pedagógicos. A gente faz no Excel, inclusive. Tá? Então, esse é mais ou menos o plano de voo, é um pouco de tudo. Só faltou falar uma coisinha, que eu espero que fique gravado também, que é o pessoal que vai assistir o curso no modo assíncrono, quer dizer, de janeiro a abril, as aulas gravadas, além da presença tem um TCC para apresentar. Um TCC, uma monografia, alguma coisa com 4, 5 páginas, né? Em algum momento durante as aulas, durante os slides, vai aparecer uma indicação, sugestão de TCC. Então, fica registrado isso aí. Então, vou falar um pouquinho da história do lançador, mas principalmente da estratégia de lançamento. Isso que eu estou falando está nesse livro, Re-Entry, muito legal, conta toda a história do desenvolvimento, etc. E eu só quero pegar assim um pedacinho dessa história para contar para vocês. Então, a ideia interessante do Falcon 9 é a ideia da economicidade do lançador. Então, óbvio, para se ter economicidade, você precisa recuperar todo ou partes dele, correto? E, aliás, um parênteses, isso vai ser depois na aula sobre reentrada orbital, eu vou mostrar para vocês as 3 estratégias possíveis de reentrada, tá? E vou mostrar para vocês que para grandes cargas, as 3 estratégias são paraquedas, você fazer um pouso planado e o pouso retropropelido, que é o caso aqui do Falcon 9, por exemplo, né? O New Shepard também, mas... para grandes cargas, acima de um certo limite, só o retropropelido. Isso está ligado também com outras coisas, que é o A380 está sendo descomissionado, né, ou ter sido descontinuado e eventualmente vai ser descontinuado. Está tudo muito ligado e essa aula é uma espécie de rotatório. Desenvolver. Bom, primeiro fizeram o que todo mundo faz um lançador. Então você lança, ele vai, separa o booster, e o segundo estágio continua e lança a carga ali. E, inicialmente, eu coloquei aqui, inicialmente não era mais uma trajetória balística e cispatífica. Com isso, eles conseguiram já pegar alguns contratos. Mas o primeiro avanço nesse sentido foi, eu não sei se vocês estão vendo, foi tentar fazer uma trajetória de retorno e fazer o pouso retropropelido. Qual é a dificuldade de fazer isso? Tem 2 grandes dificuldades aqui. A primeira delas é reacionar, religar os motores.
tanto para fazer essa correção de trajetória, quanto no pouso. E no pouso, deixa eu pegar uma caneta aqui, e no pouso, imagina, o foguete a gravidade está puxando ele para baixo, ele tem inclusive uma velocidade grande, e a força propulsiva é para cima. Então é um problema instável, né? Qualquer coisa ele vira. Então é um problema de controle muito estrito, é um problema aqui. Mas eles conseguiram resolver, só que o que custa isso? Custa propelente. Então você precisa embarcar um pouco do propelente. O propelente vai no lugar de paraquedas. A massa do propelente é como se fosse a massa do paraquedas, se fosse possível fazer um paraquedas para essa carga. Resultado, você diminui a máxima energia, a máxima órbita que você consegue alcançar. Então, de certa maneira, perdeu o desempenho em troca de economicidade. Repara que eu estou ligando várias coisas, né? Não só o foguete propriamente. E aí o próximo passo, qual foi? Você pousar numa balsa drone. Que aí voltar, né? Dar marcha ré aqui e voltar e ainda pousar. Então, se você pousa numa balsa drone, pelo menos aquela correção você não tem, você só tem que fazer o pouso. E aí, da balsa que você ainda assim embarcar o combustível para o pouso retropropelido. Mas eu vou mostrar para vocês, se fosse paraquedas, a massa do paraquedas seria maior do que a massa do combustível que é embarcado aqui. E eu vou mostrar aqui a narração para vocês, só que eu quero parar o vídeo o tempo todo, para comentar coisas específicas, né? Então, primeiro, eu já vou parar já. Como eu disse, não é tão bonito quanto o lançamento que eu mostrei ali da Starship, mas é muito mais rico pedagogicamente. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a trajetória nominal, quer dizer, a trajetória que o foguete tem que percorrer, que seria essa linha branca, e essa azul é a trajetória que ele percorreria se naquele instante, naquela posição, todos os motores apagassem instantaneamente. É uma trajetória balística, né? Ele vai, sobe, porque tem velocidade, e acaba caindo logo em seguida, correto? Uma coisa que vocês já estão vendo aqui é também um desvio para a direita, né? O leste aqui nessa figura está para a direita, e isso é intencional, né? Ele gira devido à vetorização dos motores, mas também devido à rotação da Terra. Isso eu vou explicar depois numa aula mais seguinte, mais à frente. E isso é desejável porque ele precisa, né, para entrar em órbita, ganhar velocidade horizontal, velocidade lateral também, não só subir para cima, como a gente diz aqui na região. Então, ele continua acelerando, né, continua subindo, ganhando altitude, a trajetória balística vai se deslocando para dentro do oceano aqui, tá? E logo... uma outra coisa que já está aparecendo aqui que é importante, deixa eu parar o vídeo num momento bom, que é o seguinte, eu vou parar agora, né? Então, vocês estão vendo aqui a projeção da trajetória no solo, que é essa linha branca aqui. Tá? Isso eu vou falar bastante também, que é como a gente enxerga essa trajetória como se fosse vista num mapa bidimensional, num mapa plano, né? num mapa de terra plana. E isso é importante porque mostra assim, vários fenômenos que a gente que não vê, né? Que a Terra é esférica e gira, então é meio surpreendente. Por exemplo, o lançamento é feito direto para a direção leste. Eu não sei se esse é o caso exatamente, mas você pode lançar direto para o leste, aqui para a direita, e mesmo assim a órbita final resulta inclinada. Por que isso? Né? Eu quero falar para vocês. Então ele já está chegando ali no ponto de Mickle, né? Separação dos dois estágios. Tá vendo? Já separou, tanto que vocês veem duas trajetórias. Tá? Então a trajetória que seria o primeiro estágio, na verdade o primeiro módulo, né, o booster, se desligar o motor nesse momento, ele vem e cai logo aqui. Tá? Ele ainda não começou o giro que vai levá-lo de volta à base de lançamento. E a segunda trajetória azul é, obviamente, o segundo estágio. Então, continuando, ele começa ali a manobra de giro. Interessante que eu estava olhando esse vídeo hoje cedo, né, para me preparar para a aula. É interessante que ele faz o giro, né, e o restante da trajetória, quer dizer, então ele gasta propelente para fazer esse giro, e esse propelente ele tem que carregar junto consigo, né? Mas logo em seguida ele segue uma trajetória balística. A gente está enxergando ela meio torta, assim, não com uma parábola bonitinha, é por causa da perspectiva.
né? Mas o segundo estágio, então, continua, tá? A trajetória do solo vocês estão vendo ali, né? E aí, uma outra coisa que às vezes as pessoas, né, o que significa entrar em órbita? Entrar em órbita significa cair, na verdade. O problema é que se ele desligar os motores nessa altitude, o que vai acontecer? Ele vai voltar a cair na Terra. Então, entrar em órbita significa o seguinte, né, você tem tanta altitude e tanta velocidade que você vai cair tão lá na frente, digamos, né, que a Terra já não tem mais terra para você cair, né? Então você vai cair ali além do horizonte, como diria o Roberto Carlos, né? Então, ganhando altitude, ganhando velocidade, essa queda, né, que aconteceria na Terra passa a acontecer longe da Terra, e o foguete, então, por não ter atmosfera, por estar numa altitude que não tem mais atmosfera, então não tem atrito, não tem dissipação dessa velocidade, e ele permanece em órbita supostamente indefinidamente, né? Mas na verdade não, porque eu vou mostrar para vocês nessa aula ainda, a atmosfera ela continua por muitos quilômetros de altitude, só que de forma incipiente, né? Tá vendo? A inserção orbital é quando ele realmente começa a cair além do horizonte, né? Então aí forma o laço ali, pronto. Vou até parar o vídeo aqui, né? Então repara que ele lança para leste e mesmo assim a órbita resulta inclinada, tá? Então é isso que eu queria falar. A gente é muito rico, muita coisa, e eu quero explicar algumas hoje e várias aí ao longo do curso, tá? Então, primeiramente, como é possível, né? Vocês viram ali as linhas de trajetória nominal, que era o que se queria, mas também as linhas de trajetória projetada, né? Trajetória balística. Como é possível? Obviamente, devido a grandes cientistas aqui, eu quero falar de 3 para vocês hoje, né? Menos conhecidos, talvez, sejam aí o Tycho Brahe, tá? O Kepler e o Newton. O Newton seria o mais conhecido. Então, eu vou falar rapidamente deles todos, né? O Tycho Brahe, na verdade, eu vou até voltar um slide para vocês prestarem atenção nas épocas aqui. Então, Tycho Brahe no final dos 1500, né, começo dos 1600, então isso aqui é na época das grandes navegações, tá? O Kepler, então, mais ou menos poucos anos à frente, e aí o Newton que realmente explicou toda a história. Mas então o Tycho Brahe, na verdade, ele era uma espécie de telescópio Hubble da época, né? Ou James Webb da época. Então ele tinha um observatório e ele registrava a posição dos astros aqui, como vocês estão vendo, tá? E os navegantes usavam essas cartas para poder calcular. A latitude é relativamente fácil de medir, mas a longitude é muito difícil. Esse é um problema que só foi resolvido séculos depois, mas era possível com muito cálculo matemático e conhecendo a posição de alguns astros fazer essa determinação da longitude, né? Não é à toa que o Colombo chegou na América achando que estava chegando na Índia, né? Ele errou muito, de forma muito pesada, né, o diâmetro da Terra. Mas então o Tycho Brahe fez essas observações. Então, imagina, uma planilha Excel com dados astronômicos, a gente chama de efemérides, né, efemérides astronômicas. Então, em seguida vem o Kepler. O Kepler, na verdade, ele não explica o porquê do movimento orbital, ele só pega aqueles dados e faz uma espécie de ajuste de curvas e conclui, né, que as órbitas dos planetas são elipses, né, com o Sol ocupando um dos focos. Isso hoje não é nada, mas na época rendeu a fogueira para muita gente, né, incluindo Galileu. Galileu escapou porque ele, né, se retratou, digamos, né, e formulou algumas leis ali cinemáticas, né. Então, por exemplo, aquilo que a gente chama de velocidade areolar, quer dizer, a área percorrida, né, essa área que eu estou achurando em cinza aqui, ela é constante, não muda. Depois a gente vai ver que isso tem a ver com a conservação da quantidade de movimento angular. E uma outra lei, a lei dos períodos, né? Então, o quadrado do período orbital é proporcional, né? Tem um fator de proporção ali com o eixo maior da elipse. Então, são as 3 leis de Kepler. Quem explicou mesmo essa história toda foi o Newton, né? Porque ali, Tycho Brahe e o Kepler, na verdade, eles formaram leis que funcionavam, por exemplo, para os navegantes, né, na época, calcular longitude,
mas não explicava o porquê da coisa. Foi o Newton que realmente veio com as suas 3 leis mais a lei da gravitação universal, né? Então a primeira lei, a lei da inércia, tá? A segunda lei, eu acho que vocês conhecem bem isso, né? Eu coloquei o enunciado aqui, mas acho que eu não preciso entrar muito no detalhe. A primeira lei é a lei da inércia, o corpo tende a permanecer em movimento se você não fizer nada com ele, né? Isso no espaço. A segunda lei, que a força é proporcional à aceleração, e a constante de proporcionalidade é justamente a massa. A terceira lei é a lei da ação e reação, né? É por isso que os foguetes voam, né? Principalmente no espaço. Então, por exemplo, você ejeta, vamos supor, aqui está o foguete, né? Você ejeta o combustível para trás, então, como a gente diz aqui, niquiki, você empurra o combustível para trás, o combustível, o propelente, empurra o foguete para frente. Então, é lei da ação e reação. Às vezes as pessoas, eu recebo perguntas ali no canal, por que o foguete, né, se move no espaço? Não tem nada para ele se apoiar para exercer uma força, né? Na verdade, ele se apoia justamente no combustível, né? O combustível é a massa de reação que garante a aceleração do foguete. E aí, a lei que realmente explica tudo dessa fenomenologia que a gente está falando aqui, a lei da gravitação universal. Então, as forças, né, de atração são proporcionais à massa, ao produto das massas, ao quadrado da distância entre essas massas, na verdade, entre o centro de massa ali de cada sistema. Tá? E essa lei, né, a lei da gravitação universal, ela explica tudo que a gente precisa de mecânica orbital, incluindo para mandar uma sonda para Júpiter, por exemplo, mas não somente. Por exemplo, a formação de uma galáxia inteira pode ser simulada com a lei de Newton, com a lei da gravitação universal. Eu até coloquei aqui uma filmagem, na verdade é um modelo, isso aqui é um modelo, está aqui a referência bibliográfica, um artigo da Nature, né? Vou até soltar o videozinho aqui. Então o sujeito ele começa com uma espécie de gás, né, distribuído ali no espaço, tá? E aí, por causa da atração gravitacional e por causa de assimetrias na distribuição de massa, essa massa começa a girar, começa a se clusterizar, tá? E aí, imagina, né? Toda essa massa que estava espalhada vai se clusterizando, vai se juntando no centro. Tudo isso é a lei da gravitação universal, né? Mas na medida em que a massa começa a se compactar no centro ali, do que seria a protogaláxia, então você tem o fenômeno da fusão nuclear começando a querer aparecer, querer surgir, tá? E aí fusão nuclear é liberação de energia, né? Então ali as estrelas, e isso a gente simula no computador com a lei de Newton, tá vendo? É a galáxia se formando, tá? É muito interessante, inclusive, porque o pessoal descobriu que precisa ter um buraco negro massivo no chão. Aliás, eu vou até parar essa parte do vídeo. É o que vai acontecer. A gente sabe, né, que a nossa, digamos que a Via Láctea seja uma dessas galáxias, num futuro distante a gente vai se chocar, entre aspas, com uma outra galáxia que chama Andrômeda, tá? Esse choque é um choque entre aspas, porque na verdade não vai haver choque físico, na verdade uma vai atravessar a outra e vai se fundir, vai virar uma grande galáxia mais ou menos esférica aí, né? Isso o que as equações prevêem. Bom, eu coloquei esse vídeo aqui só realmente para mostrar o poder dessa equação de Newton e explica, né, tanto o lançamento de um foguete quanto, por exemplo, a formação de uma galáxia, como a gente acabou de ver aqui. Ok? Então vamos lá, né? A gente já tem a nossa primeira corujinha aí. É rápido a ideia, em 60 segundos, responder essa questão, tá? Então, a mecânica newtoniana pode ser usada para simular quais fenômenos? Tá? O derretimento das calotas polares, o decaimento da energia produzida pelo Sol, né? O Sol, na verdade, está consumindo o seu combustível e um dia ele deve terminar, né? E o seu destino pode ser vários, depende um pouco da sua massa. A alternativa C, a movimentação de objetos no interior da atmosfera terrestre e trajetórias orbitais no espaço. Efeitos de dilatação do tempo, contração do espaço. Isso aqui, na verdade, é a mecânica não newtoniana, né? Então já começa com efeitos relativísticos, ou é impossível saber. Tá? Então a gente tem esses 60 segundos para responder. Acho que só de ler já deu para responder. Eu tenho usado aqui na USP esse método, tem funcionado muito. E a ideia é o seguinte também, deixa eu até falar, se alguém tiver dúvida, né,
pode perguntar sobre o questionário relâmpago aqui também, que é bastante interessante. Eu acho que já deu tempo, vou fazer o seguinte, vou aproveitar e tomar uma água. Vamos em frente aqui com a aula. Então, né, essa aula tem um mosquitinho aqui, essa aula é um apanhado um pouco de tudo, né? Então, vamos lá, a zoologia das órbitas. A nossa próxima aula eu vou falar dos canhões espaciais, né? Porque a ideia é o seguinte, é possível, antes de se desenvolver um foguete, o pessoal pensava, né, em entrar em órbita com aquilo que tinha, com a tecnologia da época, então o canhão era uma delas. Essa aqui é uma imagem que o Newton usava, isso aqui é do Princípio à Matemática, tá, para explicar o movimento orbital. O Newton era um cara que se preocupava também em como explicar as coisas, né? Então imagina um canhão, tá, que vai disparar um tiro, vai pegar o nosso herói ali, por exemplo. Então ele dispara um projétil, né? E digamos que ele sai, o Homer Simpson ele sai. Pode responder, eu estou vendo ali a pergunta, né? Pode entrar no link ali que eu dei para vocês. Está na descrição aqui dessa transmissão, também tem o link, tá? Então você pode responder se quiser ali, o Thiago que perguntou. Então, dispara um projétil e o Homer Simpson sai correndo. Na medida em que você acelera, quer dizer, dá mais velocidade inicial, o que acontece? Ele vai mais alto, o Simpson tem que correr mais para se distanciar, para escapar do tiro, né? Agora, zoomando aqui um pouco a imagem, vocês viram isso, né? Então, na medida em que o projétil vai subindo, subindo, tem uma hora que ele vai cair além do horizonte e a verdade é que ele não cai mais. Isso daqui eu construí essa animaçãozinha, né? E é a segunda vez que eu explico isso, mas é para já preparando um pouco para a próxima aula, né? Porque existem projetos, já foi tentado, e é possível sim lançar objetos, por exemplo, fazer um lançamento de carga para a estação espacial. É possível fazer, tá? Esse projeto ele foi abandonado, né? Mas eu vou contar essa história para vocês na segunda aula sobre técnicas de entrar em órbita, como se lançar em órbita sem usar um foguete, já que ele é tão custoso. Eu estou vendo ali a pergunta, é preciso aguardar a próxima pergunta para enviar? Eu tentei agora, retornou com mensagem que podem para responder. Você pode responder quando você quiser, mas eu acredito que você não tenha visto ainda, né, a pergunta. Eu acho que a configuração do questionário é uma resposta por aluno ali, tá? Isso é uma configuração default ali do Google Forms. Voltando aqui para a aula, né, então essa é a ideia já de preparar um pouco para a próxima aula, como eu estava dizendo, né? Essa aula de hoje é um pouco um apanhado de tudo. Então, deixa eu até desligar minha câmera aqui, para vocês poderem enxergar um pouco aquilo que eu estou chamando de zoologia das órbitas, né? Então a gente tem basicamente, não sei se vocês estão vendo aqui, né, em verde, vermelho e, bom, né, além do vermelho, mas são órbitas próximas. A gente usa muito terminologia em inglês, tá? Então, infelizmente, eu não consigo escapar dos anglicismos, tá? Então, LEO, Low Earth Orbit, né? Esse LEO aqui, o LEO, né? Tá? São órbitas baixas, aí abaixo de 2.000 quilômetros de altitude, e 1.000 que seriam órbitas de altitude média, tá? E aí órbitas mais altas do que isso, por exemplo, 36.000 quilômetros de altitude, né? Já são órbitas geoestacionárias, por exemplo, que é uma órbita onde a gente poderia construir um elevador espacial, né? Isso a gente vai ver na próxima aula. Então, o que eu chamo de zoologia aqui, ela é importante, tem um pouco a ver com a aplicação que se deseja. Se você quer fazer observação da Terra, né, observação ou comunicação, por exemplo, né, baixa latência, então são órbitas bem baixas. Veja esse sistema Starlink, né? São órbitas bem baixas para poder ter baixa latência na transmissão do sinal. O problema de órbitas muito baixas, como a gente vai ver daqui a pouco, é que praticamente não existe atmosfera, mas existe alguma. Então as órbitas, existe um conceito que chama de vida útil da órbita. Então se você colocar um objeto a 200 km de altitude, já é uma órbita LEO, né? Eu não lembro de cabeça o número, mas essa órbita vai durar, digamos assim, 10 anos, porque ela vai lentamente sendo degradada pelo arraste aerodinâmico, que é muito pequeno, porque a densidade atmosférica
a 200 km de altura é muito baixa. Tá? Órbitas maiores, né, 5.000 km, 10.000 km, então já tem uma duração bem maior, não? Alguma coisa como centenas de anos, tá? E aí realmente é fora da esfera de influência gravitacional da Terra, então, né, nem é uma órbita mais. Então essa é a zoologia, a gente vai usá-la um pouco ali ao longo das aulas, né? E eu preciso só introduzir o assunto, né? Nós vamos voltar nesse assunto depois nas aulas sobre mecânica orbital mais à frente. Ok? Então, deixa eu só religar minha câmera para vocês me enxergarem. Eu dei um zoom aqui nas órbitas, né? Só para vocês terem uma ideia, e algumas aplicações, né? Então, alguns recordes interessantes aqui, vale a pena a gente dar uma olhadazinha. Bom, 0 seria o nível do mar. A máxima altitude que um avião, né, uma aeronave autopropelida, e principalmente com motor aspirado, alguma coisa como 37, é o recorde, né, um MiG-25, se eu não me engano, 37,6 km, um MiG modificado que alcançou essa altitude. O problema é que ele não sobe mais do que isso, por quê? Porque não tem ar para aspirar, né? O Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial lançado, então 215 quilômetros. A estação internacional, ela varia bastante, né? Então 340, hoje, a gente consegue ver isso em tempo real, ela está a 412 quilômetros de altitude, tá? Eu olhei isso hoje por acaso, né? A Mir, a antiga estação russa, 390, né? E o Hubble a 500. Tá? E aí outras órbitas para outras aplicações, só para vocês terem uma ideia, tá, dessa zoologia toda. Tá? Vamos em frente aqui, né, algumas equaçõezinhas para a gente já trabalhar com alguns números. O que é entrar em órbita? Né? Então a gente tem, estou sumarizando aqui na esquerda, né? Então a gente lança um foguete, tá? E a ideia é que ele possa fazer duas coisas. Ou ele vai embora, vamos supor que a gente queira ir para Júpiter, né? Então eu não quero voltar nunca mais para a Terra, né? Então eu vou fazer um lançamento, na verdade, interplanetário, ou eu quero colocá-lo em órbita. São duas situações diferentes, eu vou explicar as duas, né? Ambas são governadas pela lei da atração gravitacional, né? A lei de Newton. Então é a massa vezes a constante gravitacional vezes a massa do planeta. Esse G, que é a constante universal, vezes o M, né, essa massa é a massa do planeta, às vezes a gente chama de μ, né, a letra μ. Deixa eu escrever, estava escrevendo na tela, estou acostumado com o meu laptop. Cadê minha ponta? Então esse GM, em muitas slides vocês vão ver como sendo a letra μ. Tá? E, no caso, que vamos pegar o foguete em órbita, né? Então, por exemplo, ele em órbita, você tem duas forças atuando sobre ele. Uma delas é a força de atração gravitacional, tá? E dependendo de como a gente pensa no problema, né? Se eu fosse um astronauta dentro do foguete, principalmente se eu não soubesse que eu estivesse dentro de um foguete, eu ia achar que tinha duas forças, né? Uma força me puxando em direção à Terra e outra força querendo, né, por causa dessa curva aqui, né, querendo me jogar para fora da curva, para fora da órbita. Do mesmo jeito, quando a gente faz uma curva com um carro, você se sente sendo jogado para fora da curva. É a força centrífuga. Tá? Então, pensando dessa forma, entrar em órbita significa quando as duas forças se igualam. Né? E aí, se eu igualar essas duas forças, e aí tem toda uma manipulação matemática que eu não preciso mostrar para vocês, né? Então eu consigo calcular qual é a velocidade que eu tenho que ter para poder permanecer nessa órbita de forma estável, nessa altitude H. Né? Então essa é uma formulinha importante, tá? Porque a gente vai usar bastante. Então é a constante gravitacional do planeta dividido pelo, na verdade, o raio vetor, né? A distância ao centro do sistema ali. Deixa eu ver, tem uma pergunta ali. Hoje, devido ao avanço das estações gravitométricas, referência para altitude zero. Tá. Desculpa, Marcelo, boa pergunta. Realmente eu não estou a par desse, eu não sei responder essa, que é a verdade. Tá, mas de qualquer forma eu vou procurar me informar aqui. Então, vamos ver quais os valores aqui. Quantos quilômetros por hora ou por segundo, né, eu tenho que alcançar. Tá?
Então, algumas coisas importantes aqui para a gente ver em termos de números e de conclusões. Tá? Eu coloquei aqui o Werner, né? Porque daqui a pouquinho eu vou falar desse simulador aí, não sei se vocês, alguns de vocês jogam ou usam esse simulador, que é o Kerbal Space Program, né? Mas uma coisa importante é o seguinte, que a velocidade orbital não depende da massa do objeto, ela se cancela, né? Esse m aqui se cancela com m, isso é importante porque pode ser um grão de areia ou pode ser uma estação de 400 toneladas, a estação espacial, né? A velocidade é a mesma. Tá? Isso é muito importante, vai ser visto em mais detalhes mais à frente. E um detalhe nessa aqui que eu estou fornecendo para vocês é a explicação matemática do fenômeno, porque eu acabei de dar a explicação física, que o Newton já dava. Entrar em órbita significa se colocar numa condição que você caia eternamente em torno do centro de gravidade do planeta. Mas então, fazendo contas, tá? Pergunta, vou colocar na forma de pergunta. Seria possível entrar em órbita ao nível do mar? Né? Zero? A resposta é sim. Né? Teoricamente, se não houvesse atmosfera no planeta Terra, por quê? Porque a atmosfera gera atrito aerodinâmico, arraste aerodinâmico, aí você perde essa velocidade. Tá? Então, se você estiver se deslocando a 7,91 km por segundo ao nível do mar, se não tivesse atmosfera e, obviamente, se não tivesse montanhas, né, você conseguiria entrar em órbita. Tá? Numa órbita LEO de 200 km de altitude, alguma coisa como 7,79 km por segundo. Tá? E aí, eu falei em gravidade, né, e se a gente considerar perdas, quer dizer, essa é a velocidade que eu tenho que imprimir ao foguete ali para ele permanecer em órbita, a gente precisa considerar duas coisas ainda na prática, né? Seria o arraste aerodinâmico, que eu acabei de mencionar, e um outro conceito que eu vou explicar, ainda vou tocar no assunto, mas eu vou explicar melhor numa aula seguinte, que é o conceito de atrito gravitacional, ou arraste gravitacional, ou perdas gravitacionais. Tá? Então, eu vou explicar isso melhor mais à frente. Tá? Mas isso que a gente chama de essas perdas, né? Se eu quiser computá-las nesse cálculo aqui, eu deveria colocar alguma coisa como de 1 a 2 km por segundo a mais, né, no meu orçamento energético. Tá? Então, alguma coisa como 9,4. Esse 9,4 km por segundo, o que significa? Isso é muito ou pouco. Tá? Significa, por exemplo, ir de São Paulo ao Rio de Janeiro em 43 segundos. Né? Então, é rápido para chuchu, né? Imagina a quantidade de energia que você tem que despender para alcançar esse tipo de velocidade. Então, o lançamento orbital, ele é sobretudo, né, e fundamentalmente um problema energético. Tá? É muita energia envolvida e não é à toa, né, que é tão difícil, né, alcançar. Vamos lá, então eu falei do problema de você entrar em órbita, eu vou até voltar ao slide, tá? Entrar em órbita, e o outro problema seria executar uma viagem interplanetária. Tá? Então, como seria isso? Seria o seguinte, né? Eu vou até mudar um pouquinho o exemplo aqui por pedagogia, né? Imagina que agora não é um foguete, pode ser até um foguete, mas vamos supor que esse meu modelo terraplanista aqui, ou pelo menos minha terra aqui não está girando, não está acontecendo nada, e eu disparo um tiro de canhão para o zênite. Tá? Esse é um outro conceito. O zênite é a linha que liga ao centro de gravidade do sistema, que seria o centro do planeta, e passa, digamos, na testa ali do seu objeto. Né? Então, esse eixo aqui é a linha zenital, viu? É zenital com Z, tá? Né? Então, é a linha zenital, eixo zenital. Então, imagina que eu dou um tiro de canhão em direção ao zênite. Tá? E, obviamente, eu vou... Se eu colocar uma velocidade pequena, o que vai acontecer? Ele vai subir, a força gravitacional vai desacelerando e ele volta a cair para baixo, como a gente diz aqui em São Carlos. Né? Se eu acelerar, ele vai subir mais alto, mas eventualmente ele volta. Então, na verdade, o que eu quero é que ele não volte mais. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se ele se distanciar, né, infinitamente, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que, né, toda essa energia inicial, né, a energia inicial, eu estou desprezando aqui o efeito atmosférico nesse caso. Então, nessa condição em que ele não volta mais e a condição inicial, elas têm a mesma quantidade de energia.
eu me reexplico, né? Inicialmente ele tem, é que eu pus aqui energia mecânica inicial e energia mecânica final, né? E essas energias, elas são compostas de duas parcelas, né? Parcela cinética e a parcela potencial gravitacional. Cinética e potencial gravitacional. A parcela cinética no início, tá? Seria a velocidade inicial VI. A parcela potencial gravitacional, depende de onde você põe o referencial, mas digamos que seja zero, tá? E a mesma coisa ali na situação final, né? Então eu quero que ele não volte mais. Então isso aqui, por exemplo, no limite isso aqui é zero, né? E a potencial gravitacional, então toda a energia cinética inicial vai virar potencial gravitacional. Depende de como a gente define as coisas, né? Mas a energia cinética mv² e a energia potencial gravitacional, isso aqui talvez seja um pouquinho incomum para vocês, mas eu explico. Quando a gente fala de mecânica orbital, a potencial gravitacional é a constante, né, dividido por R. Tá? Então, inicialmente, e R aqui seria esse R maiúsculo, é o raio da Terra. Tá? Então, nessa situação inicial, eu tenho essa energia, e nessa situação final, que tem, né, que tem essa altitude h de t, eu tenho essa energia potencial. Agora, por que a energia potencial, né, talvez muitos de vocês, mas não é a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altitude, né? Pode ser também. Se o G, né, o mgh, se o G não variar, o G minúsculo, no caso aqui ele varia, então tem que levar isso em conta. E uma outra questão é a questão do referencial. Tenho certeza que o professor de física falou para vocês, falou, olha, a energia potencial, ela tem um referencial arbitrário, ou seja, você põe ela onde você quiser. Então, no caso de mecânica orbital, é interessante a gente colocar esse referencial no infinito. Né? Então, para nós, quando R, essa distância aqui é infinita, a energia é zero. Na medida que eu vou me aproximando do centro de gravidade, essa energia vai diminuindo, porque vai ficando mais negativa. Né? Lembra, o menos 100 é menor do que menos 50. Tá? Vocês entendem isso, né? Perfeito. E por que é assim? Porque, tudo bem, isso aqui é a matemática da coisa. E é assim pelo seguinte, vou até pegar minha canetinha, depois eu apago. Né? É assim porque quando a gente deriva, a ideia é o seguinte, é criar um potencial. Então, meu potencial gravitacional, o GM eu vou escrever como μ, tá? Então, é a massa vezes μ dividido por R. Vou pôr R maiúsculo aqui. Não, vou pôr R minúsculo mesmo, que seria o raiozinho até o centro da Terra ali, R. A ideia, né, de escrever dessa maneira, menos inclusive, tá, é o seguinte, quando a gente deriva isso em relação a R, isso dá a força. Tá? Então, quando eu derivo isso aqui em relação a R, lembra? O R está elevado a menos 1, tá? Então vai ficar menos 1, né? R é menos 2, então menos com menos mais, então isso aqui vai dar M mais mμ dividido por R², e essa é a lei da atração gravitacional do Newton. Né? Então a gente define a energia potencial gravitacional dessa maneira só para poder derivar e dar a lei da atração gravitacional newtoniana. Okay? É assim, por exemplo, em transferência de calor, em várias outras áreas da física, a gente usa essa estratégia. Tá? Mas, de novo, né? Keep calm, né? Não se preocupe, porque a ideia é relativamente simples. Então vamos em frente aqui com a matemática da coisa. Tá? No final, no limite, né, essa velocidade é zero, quer dizer, eu disparo o projétil, ele vai ganha uma altitude e não volta mais para a Terra, porque, digamos, a força gravitacional foi a zero. Né? Então, se isso aqui vai a zero, ele começa a se distanciar infinitamente do centro da Terra, então o denominador aqui vai a zero também, correto? Então, sobra ali essas duas parcelas. Né? Ou seja, eu igualo a energia cinética inicial à energia potencial. Né? Daqui, então, eu tiro aquela velocidade mínima para você se distanciar, para você escapar do poço gravitacional. Tá? Nós vamos voltar a esse assunto, ver isso em mais profundidade. Né? Eu vou mostrar para vocês que essa é a velocidade para você entrar numa órbita de escape parabólica. Tá? Parabólica com relação
à Terra. Só que a Terra está girando em torno do Sol, né? Então se você disparar um projétil com essa velocidade, você vai fazê-lo sair da esfera de influência gravitacional da Terra, mas ela vai entrar em órbita em torno do Sol, né? Porque está tudo em órbita em torno do Sol, mas junto com a Terra, como se permanecesse numa velocidade constante. Correto? Então é isso. Vamos em frente aqui, né? E aí só para mostrar para vocês algumas velocidades de escape, né? Então, por exemplo, em relação à Terra, para a gente escapar do poço gravitacional terrestre, alguma coisa como 11,2 km por segundo, uma velocidade para você ir à Lua, né, para fazer a injeção translunar, que chama, a Lua ela está em órbita da Terra, então ela está dentro da esfera de influência gravitacional da Terra. Só que ela está bem no limite, né? Então, para ir à Lua, basicamente esse é o ΔV que você precisa, o orçamento energético. Tá? Um outro número é para você sair da Lua, né? Então, para você voltar da Lua para a Terra, você precisaria, né, alguma coisa como 2,4 km por segundo. Então, isso precisa muito menos combustível do que para você ir da Terra à Lua. Tá? De Marte, 5,03. Né? O Sol é um absurdo, 617,5. Né? Para você escapar da esfera gravitacional solar, é uma quantidade enorme. Não sei se é na aula de hoje, mas eu faço um cálculo. Não é na aula de hoje, mas é assim, para você lançar, né, em direção ao Sol, sem usar, por exemplo, estilingagem gravitacional, você precisaria de uma quantidade de propelente, né, uma quantidade de combustível equivalente ao Oceano Atlântico, por exemplo. Né? É fácil fazer esse cálculo, mas eu não vou fazer esse hoje. Né, para você deixar o sistema solar, então, números bastante significativos. Eu mostro essas coisas, acho que nas aulas de mecânica orbital, a gente vai analisar as sondas Voyager. Tá? São sondas que foram lançadas, elas passaram por Júpiter, por Saturno, né? Então já estão fora do sistema solar. Tá? E fiz esse cálculo ali na aula para vocês. Né? Se a gente fosse lançar essas sondas para fora do sistema solar, é impossível, com a tecnologia que a gente tem hoje, alcançar esse tipo de velocidade. Tá? Então a gente precisa usar as passagens orbitais, né, para poder ganhar a velocidade, e é o que eu chamo de ventos gravitacionais, né? Porque você impulsiona uma aeronave, uma espaçonave no caso, né, usando os campos gravitacionais dos planetas. Né? É assim como um veleiro se impulsiona usando a energia do vento, a energia eólica. Tá? E uma analogia interessante aqui, que é a história dessa maquininha aqui, e uma coisa também importante, que é o seguinte, né, eu sempre digo que a mecânica orbital ela é muito, muito contraintuitiva. Então, o importante aqui é essa frase, desacelerar para aumentar a velocidade. Tá? É o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, eu gosto de fazer essas maquininhas aqui. Essa não fui eu que fiz, é esse DEM aqui, que é um dos meus ídolos aqui. Até vou soltar o videozinho, tá? E eu uso essa imagem. Tem uma dessas atrás de mim aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui desse lado. Né? Mas a ideia é eu uso essa máquina para explicar uma coisa. O que vocês estão vendo aqui? Tá? Isso é um funilzinho, né? Ele solta a bolinha está girando, e na medida em que ela vai descendo para o centro, ali ela vai acelerando, né? E ela permanece, digamos, em órbita, numa certa altitude orbital ali, por causa justamente da força centrífuga, um equilíbrio entre força centrífuga e força de atração gravitacional, que seria, no caso ali, a curvatura. Tá? Então vamos analisar um pouco essa figura, porque eu acabei de mostrar para vocês a explicação matemática da coisa. Né? Eu não gosto muito de ficar só na matemática, a matemática é uma ferramenta fantástica, mas é interessante a gente entender fisicamente. O que está acontecendo aqui? Né? Porque eu mostrei aquelas velocidades simplesmente, né, fazendo cálculos, igualando forças, etc. Então dá para entender aqui, olha, né, na medida em que, digamos, a bolinha ali seria uma espaçonave, por exemplo, ela está em órbita numa certa posição, né, e lembra, o assoalho ali do funil de madeira, né,
tem uma certa inclinação. Então aquilo empurra, a força normal atuando na parede empurra a bola para o centro. Tá? Mas ela tem velocidade também. Tá? E essa velocidade gera uma força centrífuga, se a gente estiver na bolinha, né, que empurra ela para fora da curva. Tá? Então, é exatamente o que está acontecendo. Né? Nessa posição, digamos, nessa posição radial, ou nessa altura aqui, ela tem uma energia específica cinética. A gente pode, desprezando os atritos, dizer que a energia cinética, mv², o m eu posso dividir, né, para ter uma energia cinética específica, mv², ou mv² sobre 2, é menos μ sobre r, isso é constante. Então a história da órbita é exatamente isso. E por que eu falei ali desacelerar para aumentar a velocidade? Porque eu estou desprezando o atrito, tá? Então, se eu não fizer nada, ela vai ficar eternamente nessa órbita, com essa velocidade, com essa distância radial aqui. Mas o que eu faço então para acelerar? Para ganhar velocidade, né? Então, primeiramente, eu diminuo um pouquinho a velocidade, tá? E ela vai então cair para dentro um pouquinho aqui, digamos que ela vai fazer uma curva mais fechada. Quando ela faz a curva mais fechada, nessa parte mais baixa aqui, ela vai ganhar velocidade, tá? Então ela vai passar no que seria o perigeu da órbita, né? Então ela vai cair para baixo, como a gente diz aqui, e vai ganhar velocidade. Então você desacelera inicialmente, tá? E aí você então executa uma nova órbita. Eu vou tentar desenhar aqui mesmo, não vai ficar muito bom, mas eu acho que dá para vocês entenderem, né? Então você desacelera inicialmente, ela executa uma órbita mais fechada, que assim ficou péssimo, mas tudo bem, né? E aí naquele ponto extremo ali, ela vai ganhar bastante velocidade. O interessante é que o período, digamos que ela leve 1 segundo para dar essa volta aqui na órbita preta, tá? E se eu desacelerar inicialmente, ela vai levar meio segundo para executar, né? Meio segundo para executar uma volta pela órbita vermelha ali, tá? Então é muito interessante e é contraintuitivo, eu falo isso sempre nas aulas. Tá? Vamos em frente aqui, né? Tem bastante coisa para falar hoje, mostrar ali o simulador e essa ideia, né? Falar um pouco de tudo hoje nessa primeira aula. E eu mencionei um negócio tal de poço gravitacional. Poço gravitacional. Por que a gente usa essa expressão? Tem a ver com aquela formulinha que eu mostrei para vocês, né? Que é aquela ideia, né, de que você... Vou colocar aqui a figura, né? Então eu tenho, por exemplo, se eu quero fazer um lançamento, eu vou dar um delta de energia, né, no meu foguete, seja para colocá-lo em órbita, seja para colocá-lo numa órbita de escape, por exemplo. Então digamos que eu esteja inicialmente, tá, nessa posição aqui, R igual a R maiúsculo, que seria a superfície da Terra. Tá? O que eu preciso para colocá-lo em órbita, né, a 200 km de altura, uma órbita LEO? Vocês entendem? Essa curva vermelha que eu mostrei aqui para vocês, a analogia dela é isso, estou voltando a alguns slides, é a curvatura ali do funil de madeira. Tá? Então é exatamente isso que eu estou fazendo, a analogia que eu estou fazendo, estou explicando para vocês. Né? Então, eu preciso dar um delta de energia para poder aumentar a distância R ao centro da Terra. Né? Se aqui R igual a R maiúsculo, aqui vai ser R mais 200 km. Tá? Então, para fazer isso, esse delta, né, a gente viu ali pelas equações, eu vou aumentar a velocidade para 7,8 km por segundo. Estou fazendo algum arredondamento aqui por razões pedagógicas, né? E aí calculando o que seria a parcela de energia potencial gravitacional e o que seria a parcela de energia cinética. Né? Então esse 30,33, isso daqui é o que? É v² sobre 2. Tá? E o que é ali esse 1,9 é o μ sobre R. Tá? Então esse aqui estão as formulinhas. Né? O delta de potencial gravitacional, inicialmente eu tenho 1 sobre R, e na situação final, 1 sobre R mais H, o H aqui é 200 km. Né? O R é mais ou menos 6.000 e alguma coisa quilômetros. Tá? E o delta de energia cinética, inicialmente é 0, depois é V. Tá? E eu estou usando esses números aqui. Agora, então, fazendo as contas, eu tenho 1,9 megajoules por quilograma, lembra, isso aqui é energia específica, né? E cinética, 30,3 megajoules por quilograma. Duas observações importantes, é por isso que eu coloquei esses números aqui. Primeiramente,
é muito mais importante, a parcela de energia cinética é muito mais importante, né? Pelo menos uma ordem de grandeza diferente, né? Maior do que a parcela de energia potencial gravitacional. Então, entrar em órbita ou escapar do poço gravitacional é muito mais uma questão de ganhar velocidade do que ganhar altitude. Lembra, a gente só precisa de altitude para escapar das montanhas e do arraste aerodinâmico, né? Basicamente é só por isso. Mas seja como for, para entrar em órbita eu preciso de muita velocidade, portanto muita energia cinética. Agora, quando eu falo 30 megajoules por quilograma, isso é muito ou pouco, né? Eu quero que vocês tenham uma noção desse número, tá? Então essa é a ideia. E só para a gente completar aqui, né, o exemplo, se eu quiser então deixar o poço gravitacional, quer dizer, eu vou fazer isso aqui tender a zero, né? Então eu faço a distância radial tender a infinito, portanto a velocidade vai tendendo a zero. Então, quando eu faço o cálculo, usando as mesmas equações ali, a potencial, energia potencial, no caso, então, só gravitacional, 62 megajoules. Então, vamos pensar assim, em termos de números, né? Eu tenho dezenas de megajoule por quilograma de energia. Essa seria a ordem de grandeza, né? Mas o quanto é isso, tá? Essa é a ideia, isso que eu quero mostrar para vocês, porque eu estou dizendo que um lançamento orbital ou interplanetário, ele é sobretudo uma questão de energia. Então vamos ver, né? Eu coloquei aqui de novo o Falcon 9, pegando aqui as 550 toneladas, né, de combustível e tal, mas principalmente aqui o peso da carga útil e da cápsula, que seria aqui a Dragon, né? Vou pegar aqueles 62 megajoules ali do slide anterior. E vou fazer uma comparação com caminhões, né, com caminhões de brita, por exemplo. Imagina um caminhão de 50 toneladas. Acho que todo mundo viu um caminhão desses na estrada, é um negócio que é até meio impressionante. Mas imagina que ele está então a 100 km por hora. Quanta energia tem esse caminhão e o quanto isso se compara com a energia da cápsula ali da SpaceX, né? Então vamos pegar esses números aqui. Tá? O 62, que era para colocar numa órbita de escape parabólica. Tá? Vamos multiplicar isso por 4 mais 3 toneladas, que são esses dois números aqui embaixo, né? 4 mais 3 toneladas, por isso 10 a terceira. Então isso aqui dá 437 gigajoules. De novo é um número, né? E a gente não tem muito noção do quanto é esse número. Então vamos ver em caminhões. Quantos caminhões de 50 toneladas a 100 km por hora isso representa? É só fazer a conta, né? Então eu estou pegando ali a velocidade, eu vou de dentro para fora para vocês, né? Então, os 100 km por hora, então eu estou multiplicando ali por 1000 para passar quilômetro para metro, dividindo por 3.600 para passar, né, o hora para segundos, cada hora tem 3.600 segundos, tá? E isso então, e estou multiplicando para acertar as unidades aqui para passar para megajoule, né? Então 77,16 megajoule seria um caminhão. Então significa o seguinte, que essa pontinha aqui, que são aquelas 7 toneladas, tem uma energia, né, nesse lançamento equivalente a 5.700 caminhões, né, de 50 toneladas andando a 100 km por hora. Né? Então é muita energia. E pergunta, é pena que a gente não está numa sala todos juntos, mas eu faria a pergunta retórica. Aqui eu tenho que ser retórica para vocês, né? De onde vem toda essa energia aqui no foguete? Tá? Porque quem vai entrar em órbita, ou no caso ali uma órbita de escape, né, seria essa ponta aqui, que são as 7 toneladas. Onde está a energia equivalente a esses 5.700 caminhões? Né? Está no resto do foguete. É todo o propelente que está no foguete aqui embaixo. Tá? Então é sempre assim, na aula sobre o estagiamento, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês que as características do planeta Terra são tais que sempre 90% do foguete, um número mais ou menos assim, vai ser propelente. Tá? Não tem como não ser assim. Tá? Porque por causa da equação, né, que eu chamo de minha equação malvada favorita, a equação de Tsiolkovsky, a equação do foguete. Nós vamos vê-la hoje, já já. Tá? Tem a ver com esses números aqui. Tá? Vamos em frente aqui só para uma figura pictórica aqui, né, que seriam os poços gravitacionais do sistema solar, então com as respectivas velocidades de escape. Esse poço, ele é um poço mesmo, né, porque você vê que para a gente entrar em órbita eu preciso
fornecer energia para a espaçonave ou para o satélite, né, e eventualmente para mudar de órbita também. Nós vamos ver isso bastante nas aulas de mecânica orbital. Então peguei um exemplozinho que é o da sonda Parker. A sonda Parker é uma sonda que ela, digamos assim, literalmente tocou a heliosfera, né, ali as primeiras camadas do Sol, né? Então a gente pode dizer que a humanidade conseguiu tocar o Sol minimamente, mas é verdade, tá? E ela foi lançada, obviamente, do planeta Terra, num foguete Delta 4, né? Mas você precisa de 11,2 para escapar do poço gravitacional terrestre, e depois precisa, não é exatamente esse número aqui, né? Mas para você descer ali na órbita, a Parker está numa órbita elíptica bastante alongada, né? Então ela faz passagens pelo Sol. Tá? Cada vez que ela passa, ela ganha muita temperatura, obviamente, faz as observações e depois, tá, volta no caso, o afélio, né? Que seria o periélio e afélio, são os dois pontos da órbita. Deixa eu fazer um desenho já que eu mencionei, né? Então, digamos, o Sol está aqui, vou fazer um S, vou pegar essa área aqui. Então, aqui está o Sol, tá? E a Parker está numa órbita elíptica bastante alongada, né? Uma excentricidade muito grande, tá? Eu não tenho esse cálculo, né? Mas então, cada vez que ela passa ali, ela toca a coroa solar, faz as medições, esse escudo branco aqui protege a sonda, né, de toda essa radiação, tá? Mas depois ela vem para uma região mais fria aqui. Mas estou mostrando para vocês que para você colocar a sonda nessa órbita, você precisaria de um ΔV, esses 11 aqui, mais os 192, para colocar nessa órbita que eu desenhei para vocês, alguma coisa como 200 km por segundo. Se vocês calcularem, até uma sugestão aí de cálculo, de estudo para vocês fazerem, usando a equação de Tsiolkovsky, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, calcule a quantidade de propelente, né, para você, entra na Wikipedia, vê quantos quilogramas tem aqui de massa, né, quanto propelente você precisa para acelerar, né, para produzir esse ΔV de 200 km por segundo, e depois compara, por exemplo, com a massa de água que tem no mar Mediterrâneo ou alguma coisa assim, né? Vocês vão ficar impressionados com esse resultado, tá? Até me perdi nos exemplos aqui, mas vamos em frente. Então, isso só é possível usando justamente os planetas aqui, a gravidade dos planetas, que é o que a gente chama de manobras de gravidade. Eu uso esse termo aqui meio que traduzido direto, de estilingagem ou estilingue gravitacional. Né? Deixa eu apagar a figura ali para não poluir. Na verdade, essa figura do jeito que eu desenhei, ela é meio, né, atrapalha um pouco o entendimento, porque os planetas estão se movendo. Né? Teria que desenhá-los todos se movendo. Então você lança, por exemplo, lança em direção a Vênus, né? E você usa a gravidade de Vênus para desacelerar sua capa, para poder cair, né, naquela órbita mais próxima do Sol. E aí é curioso, né? Você desacelera para poder ganhar velocidade quando a sonda passa ali no periélio, né, que seria o ponto mais próximo do Sol. Tá? Então, a única forma de você conseguir isso é realmente usando a gravidade dos planetas. Nós vamos ver isso em bastante detalhe nas aulas de mecânica orbital. É bastante interessante, né? E é só por isso que a gente consegue. Eu faço muito essa analogia da época das grandes navegações, porque na época não tinha motor, né? Você tinha para descobrir a América, por exemplo, era o vento, né? Então a gente está mais ou menos nessa fase, digamos, se pudesse fazer essa analogia. Nós não temos tecnologia para produzir um ΔV dessa magnitude, né, eu não sei quanto que era, sei lá, alguma coisa como 200, 300 quilos a massa da sonda Parker. Então a gente simplesmente não tem tecnologia para isso, né? Não tem como eu gastar o Oceano Atlântico de propelente, por exemplo, né? Então é mais ou menos como os barcos à vela ali dos anos 1400, 1500. Né? Então a gente precisa usar a gravidade dos planetas, no caso então os ventos gravitacionais, fazendo essa analogia aí. Bom, vamos em frente, né? Eu prometi falar mais ou menos 1h30, né? Então estou mais ou menos dentro da minha meta aqui. Deixa eu ver, nós tem bastante pergunta. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar, né,
Eu não consigo responder em tempo real todos aí vocês, mas eu vou terminando a aula, eu dou uma lida aqui nas perguntas e comento todas elas com vocês. Né? Bom, eu mostrei, a ideia aqui seria comentar o lançamento, falar bastante coisa, então eu vou falar um pouco das equações que permitem prever a trajetória de um foguete. Né? Então eu vou fazer isso não só nessa aula, mas em outras também, e eu vou me explicar aqui. Né? Então, existe o que eu chamo de modelo quase terraplanista, tá? O modelo que eu chamo de quase terrabolista, esse é o jeito que os terraplanistas, né, xingam, entre aspas, os terrabolistas. Né? E o modelo newtoniano complexo seria um modelo, ele é o que é usado, né? Existem até simuladores prontos, profissionais, digamos, abertos inclusive, né? Mas ele não é bom para ensinar. Né? Então, para aprender é melhor a gente fazer o nosso. Essa que é a ideia, inclusive, nós vamos fazer o quase terrabolista aqui, nós vamos fazer em Excel num tutorial específico. Tá? Inclusive, essa é uma das aulas tutoriais que tem, que é a programação da planilha Excel do zero, nesse modelo que eu chamo de quase terrabolista. Né? Então, para falar um pouco dos que tem abertos, né? Então tem vários aí, eu gosto muito desse Universe Sandbox, acho muito legal. E o Kerbal eu gosto bastante também, eu vi que alguém comentou aí sobre o Kerbal, só que eu não consigo, eu tenho um problema com o jogo, sabe? Né? Eu não consigo, quando era bem mais jovem, adolescente, o jogo para mim é aquele ping-pong, sabe, na tela, era perto do que tem hoje, é ridículo. Mas assim, o meu ponto com relação a esses softwares é o seguinte, até fiz uma figurinha aqui, esse é outro tipo de maquininha que eu gosto de fazer, que é máquina que não faz nada, né? Então você faz alguma coisa e apaga logo em seguida, né? Que eles chamam de do nothing machines, né? Então assim, são muito bons, são muito visuais e muito motivadores. Eu tenho certeza que esse Kerbal aqui motivou muita gente na área, muita gente mesmo, tá? Só que a gente não aprende, né? Por quê? Porque está tudo pronto, feito para a gente, né? Eventualmente você aprende a pilotar um foguete aqui no Kerbal, né? Ou no Universe Sandbox, você, por exemplo, é interessante, se você pegar a lei da atração gravitacional, em vez de ser R quadrado, você põe R a 2,1 ou R a 1,9. É uma bagunça, né? É muito interessante fazer esse tipo de simulação. Mas para aprender mesmo, então, a ideia é usar, partir das equações básicas, né? E mesmo que sejam muito simplistas, por isso que eu estou brincando ali, né? Falando do modelo quase terraplanista, o quase terrabolista. Então, a ideia é pegar equações simples, vamos a elas, né? E fazer o nosso modelo lá, que eu estou chamando, brincando também, de modelo Tabajara 1.0. Então, para mim, eu tenho a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração, ou somatória das forças igual a massa vezes aceleração. Essa aqui é aquela parte quase que antipedagógica, ela só não é antipedagógica porque eu vou bem passo a passo aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, por enquanto, não olhe muito a figurinha aqui do lado, olha só as equações, aí eu já vou fazer referência a elas. Então, eu tenho massa vezes a aceleração do foguete é a variação da velocidade. Né? Quais são as forças? As forças de atração gravitacional, de arraste aerodinâmico e de impulso, de impulsionamento. Aqui, thrust seria o empuxo mecânico, a força que o motor faz ejetando o propelente para trás. Né? Então, definindo ali um sistema de coordenadas e tal para a gente trabalhar, então tem um sistema de eixos, tá? X e Y, tá aqui o X e Y, só para a gente ver. E tem, não sei se vocês perceberam, tem dois sistemas aqui, o vermelho e o azul. Né? O vermelho é cartesiano, x, y, e o azul é polar. Né? Então eu tenho um raio, que a gente chama de raio vetor, tá? É o nome, né? Só um nome isso. E o ângulo, a coordenada angular. E obviamente você, tanto faz você escrever, né? A lei não depende do sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas é totalmente arbitrário. Então já vi ali que apareceram algumas corujinhas. Então a gente vai escrever as nossas equações nessas coordenadas aí, né? O empuxo, tá? A força-peso, que é a força de atração gravitacional, a força de arraste aerodinâmico, que é sempre, digamos, contrário ao vetor velocidade, nessa hipótese mais simplificada aqui, tá? Então vamos lá, como é que eu escrevo esses termos? Então vamos um por um.
Primeiro, massa vezes aceleração, tudo bem, esse é o mais simples, esse é massa vezes aceleração. Tá? Atração gravitacional é a lei de Newton, né? mμ dividido por r ao quadrado, r então é o raio vetor. Tá? Um parênteses, às vezes a gente escreve r minúsculo, que é a distância do objeto ao centro da Terra, ou às vezes a gente escreve r maiúsculo, que seria o raio da Terra, mais h seria essa distância, quer dizer, a altitude local ali. Né? Correto? É totalmente indiferente. Né? E aqui tem uma notação aqui que eu já vou explicar, que seria esse R chapéu aqui. Tá? Mas eu já volto nesse ponto aí. Como é que eu escrevo a força de arraste? A força de arraste, isso aqui é um modelo empírico. Eu vou dizer que ela é proporcional à densidade, proporcional ao quadrado da velocidade. Eu falei velocidade duas vezes, né? Então é proporcional à densidade e proporcional ao quadrado da velocidade. Tá? E proporcional à área. E essa área aqui é a área seccional do foguete. A gente chama de área molhada isso. Tá? Vezes um coeficiente de arraste. Tá? Dentro do parênteses, né? Isso é uma lei empírica, a gente chama de lei de Darcy. Tá? E é uma lei empírica, ou seja, uma lei propositiva. Você propõe que seja dessa maneira, depois vai no laboratório e mede o coeficiente CD que dá certo. Tá? Então é assim que funciona. Ok? E depois tem um V-chapéu que eu já vou explicar. E agora o empuxo do motor. Então eu vou modelar isso, né, esse empuxo aqui, como sendo proporcional à velocidade com que eu ejeto o propelente para trás. Então esse V de exaustão ali é a velocidade, né, que você está soprando o combustível para trás, o propelente para trás, vezes a taxa de consumo de propelente, dm/dt, tá? Em vez de um T-chapéu. Então, finalmente, o que é esse negócio de V-chapéu, T-chapéu? É o seguinte, quando a gente põe chapéu, significa que é a direção, né? Então, e a direção unitária, digamos. Então, R-chapéu seria um vetorzinho, vou fazer um desenho aqui, R-chapéu seria um vetorzinho, aqui embaixo, tá? Mais ou menos aqui, opa, desenho errado aqui, um vetorzinho aqui embaixo, tá? De comprimento unitário, aqui estaria o R-chapéu. Tá? Onde estaria o V-chapéu? V-chapéu é um vetor unitário, mais ou menos aqui assim, ó, V-chapéu. Entenderam? Isso é para facilitar um pouquinho a notação, tá? Parece que complica, mas na verdade simplifica, porque então eu estou dizendo que a força de atração gravitacional é na direção do raio vetor, a força de arraste aerodinâmica é na direção do vetor velocidade, isso é uma simplificação, tá? E a força de empuxo é na direção do vetor T, né? E o vetor T, inclusive, a gente consegue vetorizar o empuxo, né, alterando a direção da tubeira do foguete ali. Correto? Então, é assim que funciona. Tá? De novo, né, como eu disse, é quase antipedagógico, é que eu só não pus a figurinha ali porque eu estou explicando, gastando um pouco mais de tempo para explicar essas coisas todas. Tá? Mas então, tudo bem, isso que eu acabei de escrever, tranquilo, né? Se aplica sempre. Agora vamos fazer simplificações para a gente programar o nosso Tabajara 1.0 ali. Então, o meu mundo é unidimensional, né, e não existe forças externas. Então, meu mundo, né, quer dizer, não tenho atração gravitacional, não tenho arraste, só tenho duas coisas. O motor funcionando e a lei de Newton, quer dizer, a aceleração. Certo? Então, essa equação que eu escrevi aqui significa o seguinte, em outras palavras, é como se esse meu foguete tivesse, né, no infinito, fora do sistema solar, não tem nenhuma outra massa por perto exercendo força, não tem gravidade, não tem nada. Deixa eu só diminuir um minuto, aumentar um pouquinho a temperatura aqui, que esfriou. Mas então, essa equação é a mais simples que pode existir. Né? Então, vamos integrá-la para ver o que acontece. Então, para integrar, eu vou calcular o dV. Tá? Na verdade, entre aspas, os matemáticos vão querer me matar, mas eu vou cancelar os dt's aqui. Tá? Então, dV é igual a dm sobre m. Certo? Peguei esse m aqui, passei a dividir. Esse m é a massa do foguete, obviamente. Né? Então, integrando, né? Lembra, integral de dV é ΔV. Integral de dm sobre m, quer dizer, integral de 1 sobre m, é ln da massa inicial menos a massa final. Menos não, força do árbitro. Né? Então, ln da massa inicial
dividido pela massa final. Aqui dá ln da massa inicial menos ln da massa final, e aí a gente usa e compacta os dois colocando na forma de um cossino. Essa é a equação de Tsiolkovsky, tá? A equação do foguete, e eu gosto de chamar essa equação de minha equação malvada favorita, por causa das consequências, né? Ela é malvada no sentido de que ela dá um oceano Atlântico de propelente, por exemplo, mas ela tem implicações bastante interessantes. Deixa eu ver, as notações já podem ser considerados autovetores, objetos... Não, autovetor e autovalor é uma outra coisa, né? Esses V-chapéu, T-chapéu, o nome que a gente dá a ele, eu vou até escrever aqui, caso você queira procurar, são versores. Vou escrever aqui, ó. Versores. Esqueci de fechar ali. São versor, né? Um versor. Versor é um vetor unitário, né? Basicamente é isso. Eu preciso explicar uma coisa também. O chat nosso tem acho que quase 60 segundos de atraso, então me perdoem se eu perder, né? Não conseguir responder rapidamente as questões. Eu estou vendo que tem bastante perguntas, no fim da aula eu volto ali e vou tentar responder todas elas. E se for necessário, eu marco um Google Meet aí para a gente conversar mais. Então, deduzimos a equação do foguete, a equação que o Tsiolkovsky deduziu. Esse cara é fantástico, se vocês puderem, leiam a história dele, né? Ele seria o que a gente chama hoje de maluco beleza, tá? Muito interessante a história dele, professor de matemática, tá? Bom, vamos lá. Então, ele é o cara, né? E se eu usar essa equação para calcular ali dentro dos parâmetros do nosso foguete, o que eu tenho? Esse V de exaustão é uma característica do meu motor, tá? E como massa inicial e final, eu tenho o quê? Bom, basicamente eu tenho o seguinte, massa final, eu só quero a carga, né? A carga útil, a payload, né? E a massa inicial é a carga mais a massa do combustível. Lembra, aqui, olha, é interessante, eu posso já até usar para comparar, por exemplo, esse combustível, devia ter posto propelente, porque assim, dá a impressão de que o comburente do combustível não é embarcado junto, né? Esse é o caso de uma aeronave, de um avião, né, com motor aspirado, né? Então ele é menos penalizado pela equação de Tsiolkovsky porque realmente ele não precisa embarcar o comburente. No caso do foguete ele precisa pôr, digamos que seja hidrogênio e oxigênio, né? Então ele precisa embarcar o hidrogênio, tá? Mas também precisa embarcar o oxigênio, quer dizer, o combustível e o comburente. Então aqui deveria estar propelente, tá? Mas assim, feita essa observação, então a relação entre o ΔV, que é uma característica da missão orbital, né? Se é uma interplanetária, se é só para colocar em órbita, dividido pela, digamos, a eficiência do meu motor. Quanto mais rápido eu ejetar o meu combustível, mais eficiente é o meu motor em termos de transformar o meu combustível propelente, né, em força, tá? E é uma relação exponencial ou logarítmica, dependendo do que você observa, tá? Então, para grandes, né, conforme você vai aumentando o ΔV da missão, repare, se você vai fazer um lançamento orbital, você tem, né, mais ou menos essa altura aqui. Se você vai fazer um lançamento para o Sol ou para fora do sistema solar, você está nessa região aqui, aí você realmente vai precisar do Oceano Atlântico lá, tá? Então é por isso que se fala que coloquei esse tridente aí, né? Porque se fala dessa equação também como sendo a tirania da equação do foguete, tá? Então a tirania da equação do foguete, que eu chamo de minha equação malvada favorita, na verdade faz referência a essa relação exponencial ou logarítmica, né? Depende de quem entrar e quem é sair daqui da equação, né? E as consequências que isso tem sobre a sua aplicação, porque a verdade é que a gente habita, né, o fundo de um poço gravitacional. Bom, esse meu modelo é muito ruim, né? 1D. Então vamos pelo menos passar para um universo 2D e aí sim usar a lei de Newton em duas direções. Então esse vai ser o meu modelo que eu estou chamando de quase terraplanista. Tá? Ele é quase terraplanista porque ainda não vou considerar o efeito de giro da Terra. Tá? Ele não é 100% terraplanista porque eu posso sim considerar a curvatura da Terra. Tá? Mas então as minhas equações, né? Essa parcela de impulso nessa equação também é empírica.
a pergunta que você está fazendo, eu vou explicar isso, quando eu for explicar esse termo aqui, tá? Eu já vou mostrar para você. Bom, então, eu vou, voltando aqui, passar para o universo 2D, se é 2D, então eu vou fazer as equações nas duas direções x e y, que é o que eu tenho ali no software que eu quero mostrar para vocês, inclusive disponibilizar para vocês, né? Então, vamos lá, eu vou começar explicando a parcela do empuxo ali, né? A parcela do empuxo, se você perguntou se ela é empírica também. Na verdade, não, né? Nessa equação não, ela é que a pergunta é o seguinte, essa equação do jeito que ela está escrita, não. Isso aqui é pura conservação de quantidade de movimento. Eu vou deduzir isso em alguma aula mais para frente, tá? O que é empírico, o que pode ser empírico ou aproximado, é esse parâmetro aqui de velocidade de exaustão. Eu vou falar um pouco dele mais à frente, tá? Porque isso depende, por exemplo, de você ensaiar o motor, e você ensaia o motor, por exemplo, ao nível do mar, ou no topo de uma montanha, né? Então, assim, pode existir um grau de empirismo ou de aproximação nessa parcela aqui que caracteriza o desempenho do motor, mas assim, que essa força é proporcional à taxa de variação, né, de consumo de propelente, aí não, isso aí é pura conservação de quantidade de movimento, tá? Então vamos explicar as parcelas aqui, né? O que seria a força de empuxo é a velocidade de exaustão do propelente, tá? A taxa de consumo de propelente e esse ângulo aqui. Aí eu preciso explicar esse ângulo. Esse ângulo, delta, tá? É o ângulo que eu vetorizo o empuxo, tá? Ou seja, eu tenho meu foguete, deixa eu pegar aqui uma tubeira de foguete. Cadê? Ah, tá aqui, ó. O meu lábio, preciso proteger ele, mas então imagina que essa parte branca, vou fazer o seguinte, não vou fazer o seguinte, eu ia abrir a câmera, mas não vou, acho que dá para ver aqui, eu estou olhando de lado. Então eu consigo, né, eu consigo construir motores em que eu vetorizo o empuxo, eu mexo, eu vou mostrar isso na aula de motores, né, então eu consigo fazer forças ligeiramente lateralizadas, né, então esse ângulozinho de vetorização, que é o gimbal, né, que a gente chama, usando o anglicismo, né, esse delta aqui, tá? E o gama, na minha nomenclatura aqui, é o que a gente chama de ângulo de trajetória, tá? Então, é o ângulo formado entre o horizonte local, quer dizer, o x aqui no caso, né, e a direção do vetor velocidade, tá? Então, eu estou compondo os dois para dar a direção dessa força na direção x, tá? Então, por isso que está multiplicado pelo cosseno ali. Ok? Vamos então da direita para a esquerda. Então aqui está aquela força de arraste, né? A equação de Darcy, vezes cosseno de gama, que eu estou escrevendo tudo para a direção x. Tá? E aí eu juntei, né, a aceleração e a força de atração gravitacional na direção x. Então aqui eu estou multiplicando pelo cosseno de φ. Φ é a coordenada angular aqui, tá? E o dv dt, para não multiplicar por um cosseno, eu considerei a velocidade na direção x, é o índice x, tá? E a massa, a minha massa, o M maiúsculo aqui, eu estou escrevendo ele como sendo a massa útil, tá? Ou a massa total, poderia ter escrito assim, menos a massa, esse F aqui seria a massa do foguete, né? Que vai variando no tempo, tá? Perdão, a massa de propelente que vai sendo consumida no tempo. Tá? Então isso aqui na direção x, né? Na direção y é a mesma coisa, né? Então não preciso explicar muito os termos, apenas que agora em vez de ser cosseno de φ, é seno de φ, tá? Ou seno de gama mais delta para dar na direção y. Tá ok? Então são as duas equações nossas ali. Ótimo, então nós temos duas equações, tá vendo? Essa equação e essa equação eu juntei aqui porque a gente vai trabalhar com elas. Agora, imagine que essa é a equação que governa o movimento do foguete nesse nosso modelo quase terraplanista. O que você pode fazer, né, se você estivesse num foguete pilotando, o que você pode fazer para mudar a direção, né, para fazer alguma coisa para conseguir chegar onde você quer? Então você pode mexer, né, em que parâmetros de pilotagem. Tá? E isso é importante porque depois uma das aulas vai ser a otimização da trajetória de lançamento. Tá? E você otimiza alguma coisa mexendo em alguma coisa. Então, por exemplo, você pode mexer na taxa de consumo de propelente, que seria esse MF,
tá? Ou DMF-DT aqui, né? Então você consegue mexer. Lembra, eu falei no começo para vocês que antes de passar pela velocidade do som, o tal do Max Q, tá? Diminui, né? O controle diminui um pouco a taxa de consumo para o foguete não acelerar muito, porque é como você passar numa estrada esburacada, por exemplo. Então você está 100 por hora, você vê alguns buracos na estrada, você diminui um pouco para você, né, não solicitar mecanicamente a sua estrutura, né? Então é importante você poder fazer isso no foguete, né? Por isso que uma das capacidades importantes é você quanto você consegue desacelerar ou acelerar o foguete, né? Um outro parâmetro de pilotagem, justamente, seria, no caso, a direção, né, da velocidade de exaustão, né? E, bom, acabei falando também, né, do própria... Peraí, deixa eu me explicar melhor. Então, a massa, a taxa de consumo, a direção, né, do empuxo, e aqui, olha, eu coloquei isso daqui, na verdade, é o seguinte, você conseguiria, é que isso não é muito comum em foguete, é mais comum em avião. Então, avião você varia, eu estou fazendo assim com a mão, não sei se vocês estão vendo, você varia a abertura do bocal do foguete, tá? Esse bocal que eu desenhei aqui é um bocal convergente e divergente, tá? Depois eu vou falar disso também no curso, tá? Então você consegue variar isso, principalmente em aviões, tá? Tem alguns atrás aqui de mim, mas depois na devida aula eu mostro isso para vocês. Então você consegue variar essa abertura para adequar, tá, a condição de operação do foguete, por exemplo, a altitude dele. Isso não se faz em foguete por outras razões, né? Mas em avião, principalmente aviação a jato, se costuma fazer isso. Então são os parâmetros que você tem para pilotar, né? E se você já jogou o Kerbal, é justamente isso que você tem, tá, para pilotar. Mas principalmente o gimbal ali, né? Esse delta de T aqui. Tá, mas vamos em frente, apareceu uma corujinha, né? Ele está perguntando, vamos lá. E aí alguém falou para eu dar mais tempo, se eu não me engano, né? Tá, depois eu vejo aqui, mas eu acho que em algum momento eu vi que queriam mais tempo, eu vou então dar mais tempo ali. Vamos lá, questão 2 toda aula vai ter duas questões, né? Essa equação pode ser usada, a equação de Newton, né? Pode ser usada para simular o movimento de um pequeno avião. Tá? Sim, porque um pequeno avião tem força propulsiva, tem arraste aerodinâmico e tem a força-peso, tá? E, digamos aqui, a força de inércia, né? Poderia tratar assim, né, se eu estivesse dentro do avião. Então ele pode sim ser usado para usar um pequeno avião. Mas por que se diz que é uma simulação quase terraplanista se a usamos para simular um lançamento orbital? Em outras palavras, que eu preciso explicar melhor a minha pergunta aqui, né? Se eu uso exatamente essa equação para fazer a dinâmica de voo de um pequeno avião, por que se eu usar essa equação para simular um lançamento orbital, eu estou dizendo que isso é quase terraplanista? Tá? Então, vamos ver as possibilidades ali. Vamos responder juntos aqui, então. Né? Por que as calotas polares estão derretendo? Acho que não tem nada a ver com calota polar. Né? B. Devido ao decaimento da energia produzida pelo Sol, como eu disse para vocês, o Sol está consumindo o seu combustível, que é o hidrogênio, né? Hidrogênio é a substância mais abundante do universo, mas acho que não tem nada a ver com a nossa equação aqui. Devido aos efeitos de dilatação do tempo e contração do espaço, né, os efeitos relativísticos, também não é o caso, porque não inclui os efeitos de rotação da Terra, por exemplo, a força de Coriolis. Tá? Então essa, já vou até entregar o ouro aqui, a força de Coriolis. Então, já que eu falei de Coriolis e falei força de inércia, né? Quando a gente trabalha num referencial não inercial, a lei de Newton, entre aspas, não vale, né? Na verdade, para ela dar certo matematicamente, você precisa incluir o que a gente chama de forças de inércia, tá? E essas forças de inércia pode ser a própria inércia mesmo, mas Coriolis também, no caso de ser um sistema que está girando, por exemplo. Tá? Então, né, é daí que vem o uso do termo quase terraplanista ou quase terrabolista. Né? E isso, por incrível que pareça, tem a ver também com as grandes navegações, né? Porque esses ventos predominantes que tem, se você está curioso, procure na internet olha que interessante, eu vou escrever aqui, Mar dos Sargassos.
tá? Os navegadores portugueses, para poder chegar, contornar a África ou chegar no Brasil, eles se referenciavam, né? Se você cair nesse mar dos sargassos, você estava meio frito, porque você ia perder os ventos, né? No caso, os ventos alísios. E esses ventos, eles são gerados, esses ventos constantes, né? São gerados pelo momento de rotação da Terra, que se você está na Terra, você vai achar que é uma força do tipo Coriolis. Tá? Então está tudo muito ligado. Certo? Acho que deu tempo para responder aqui a pergunta. A gente já está terminando, né? Estou quase chegando ali no horário que eu queria. Vamos lá, então. Não, eu preciso falar um negócio, mas eu consigo falar rápido, né? Porque a minha ideia é o seguinte, eu estou construir as equações, aí eu não vou construir o simulador, ele já está pronto aqui, a gente só vai usá-lo, né? Mas eu quero aproveitar o carreto, aproveitar o frete aqui e explicar por que um foguete tem estágio. Então eu vou considerar o seguinte, eu vou usar o nosso simulador Tabajara para simular uma missão de lançamento, né, em órbita baixa, LEO, a 1.000 km de altitude, em SSTO e TSTO. STO é Single Stage to Orbit, ou seja, eu vou usar um estágio, ou Two Stage to Orbit, 2 estágios. Então a gente vai simular e ver quanta massa de propelente. No caso eu vou... Bom, vocês vão ver. Tá? Então vamos ver essa história do estágio ou estagiamento, tá? E já também em preparação para a aula que vai ter sobre, porque isso é tão importante, você vai ter uma aula só para isso. Então o meu foguete está aqui desenhado à esquerda, tá? Em single stage, um único estágio. Então esse amarelo aqui, digamos que seja o propelente, né? E a carga útil ali em cima. Tá? E eu vou programar a minha missão, essa curva aqui, depois a gente vai fazê-la, a gente vai construir essa curva no Excel, na aula tutorial, né? Vou mostrar para vocês, porque é ela que define o que eu chamo de estratégia de estagiamento. Estagiamento entre aspas, eu preciso inventar essa palavra, acredito que ela não exista, né? Então como é que eu vou programar o meu estagiamento no caso de ser um único estágio, né? Nessa situação simplificada? Então eu vou pegar no início aqui é tempo, tá? E a massa total do foguete. Então nesse ponto aqui que eu estou com o mouse, olha à direita ali, é a massa da carga útil, mais a massa do tanque, né, que seria a massa estrutural, e mais a massa do propelente. Tá? Eu vou definir uma taxa de queima, que seria esse M queima aqui, que é na verdade a inclinação dessa curva, é a taxa de variação do propelente, né, no tanque. Tá? Então, no caso de um único estágio, nessa situação simplificada, ele vai consumir, 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 até acabar. Acabou, então a massa residual, vamos chamar assim, é a massa da carga mais a massa do tanque. Né? O tanque não queima. Né? Esse seria o Single Stage to Orbit. Tá? E 2 estágios. 2 estágios, então, são 2 estágios. Né? Então, tem aqui tanque e a carga útil. E eu vou programar, né, essa curva azul aqui é o que eu estou chamando de novo, né, estratégia de estagiamento. Tá? Eu estou fazendo uma situação simplificada aqui, né, só para a gente poder simular no Tabajara 1.0. Então está lá, no meu primeiro estágio, que seria esse primeiro tanque aqui, tá? Define uma taxa de queima, ele vai queimando, queimando, queimando. Terminou o combustível, ele descarta o tanque. Né? Então ele joga fora o tanque, no caso da SpaceX, ele volta e pousa sozinho, né? Pousa sozinho. Sobra um pouquinho de combustível ali que ele usa para pousar. Aliás, eu não lembro mais em que aula eu vou falar isso, eu vou mostrar para vocês que a única forma de você fazer isso de maneira eficiente, na aula sobre as estratégias ou as técnicas de voltar para a Terra, né? Que eu chamo de pousamento, né? Também entre aspas. Então, quando o foguete é pequeno, você pode usar um paraquedas. Se o foguete é médio, tipo o ônibus espacial, você pode usar asas, tá? Mas se é muito maior do que o ônibus espacial, aí a única coisa que é eficiente, do ponto de vista da equação de Tsiolkovsky, é fazer o pouso retropropelido mesmo. Né? Em outras palavras, digamos uma espaçonave de 150 toneladas, por exemplo. Pousar isso na forma de paraquedas, usando um paraquedas, pousar 150 toneladas usando um paraquedas, você vai precisar de 10 toneladas de paraquedas, por exemplo. Tá? Fazer um pouso retropropelido, você consegue com 5 toneladas de combustível. Então, você economiza 5 toneladas de carga paga no seu foguete. Tá? Mas então, voltando aqui à estratégia, né, de estagiamento, vamos lá. Eu vou
definir a velocidade de queima, tá? Terminou o combustível do primeiro estágio, descarta toda aquela massa seca, massa estrutural, que eu chamo de tanque aqui, né? E aí começa o segundo estágio. Tá? Aí terminou, sobra só a carga útil, essa, né? Não vou descartar nunca, né? E o tanque do estágio 2. Parênteses, existe não é exatamente confusão, porque é uma questão de nomes, né? O que a gente chama de estágio, frequentemente, são os módulos, né? Então essa parte de baixo aqui seria módulo 1 e a parte de cima o módulo 2. Né? O estágio mesmo, quer ver? Deixa eu fazer o desenho aqui. O estágio Opa, soltou alguma coisa. O estágio seria, por exemplo, o estágio 1 seria toda essa. Ixi, vai ficar uma linha reta. O estágio 1 seria tudo isso aqui, né, até aqui. E o estágio 2 daqui até aqui. Tá? Opa. Tá. E a gente usa a palavra estágio 1 para se referir só essa parte de baixo aqui. Tá? Olha, isso daqui que eu acabei de falar é assim, é só uma questão de nomenclatura, né? E a própria SpaceX, quando o booster aqui solta, né, ela chama isso aqui o pouso do estágio 1. Né? O pouso do estágio 1 seria todo o foguete de novo. Né? Então, assim, a confusão é 100%, todo mundo, eu mesmo, né, misturo tudo. Agora, quando a gente for simular essas coisas no computador, é importante diferenciar módulo de estágio. Tá? Então, isso, no devido momento, eu vou fazer essa observação para a gente poder escrever as equações de maneira consistente. Ok? Fecho o parênteses aí da observação, né? Então isso aqui seria a minha estratégia de estagiamento em 2 estágios. E obviamente se forem N estágios, seria alguma coisa semelhante a isso. Eu sugiro, né, se alguém quiser uma sugestão de estudo, fazer essa programaçãozinha aqui para N estágios. Pode até usar o programinha lá em LabVIEW. Eu acho que eu até fiz uma versão para multi-estágios. Vamos lá então, né? Eu vou fazer alguns cálculos preliminares ali para a gente poder alimentar de dados o software. Então, eu vou primeiro calcular a velocidade para aquela órbita, 7,85 tá, km por segundo. Tentar estimar um pouco a massa do combustível. Eu vou agora falar aquela história da perda gravitacional, né, do arraste gravitacional. Então, usando ali a nossa equação malvada favorita, tá? Então, velocidade de exaustão ali dos motores, a carga, o tanque propelente, tá? E a massa final ali no denominador, a carga mais a massa do estágio. Pegando os dados ali do Falcon 9, digamos que eu tenho uma carga de 100 kg, né, parecido com o Falcon 9. Estou criando uma situação fictícia aqui só para fins didáticos. Né? E digamos que eu tenha 50 toneladas de tanques. Tá? Então, substituindo esses dados aqui, né, para calcular a massa de propelente, está vendo? Dessa equação para essa, eu só isolei a massa de propelente ali. Tá? Então, usando esses dados, eu posso ter, por exemplo, dois cenáriozinhos. Né? Eu posso considerar, por exemplo, a velocidade de exaustão como 3,3 km por segundo, que é mais ou menos ali a velocidade de exaustão dos Merlin, do Falcon 9 da SpaceX. Né? Ou eu posso considerar um impulso específico de 330 segundos. Né? Corresponde a uma velocidade próxima a isso, mas não é a mesma coisa. Eu estou fazendo dessa maneira para mostrar, né, porque depois vai ter uma aula, essa história do impulso específico, mesmo essa velocidade, ela tem um significado mais prático. Né? Aqui eu queria só tocar um pouco no assunto. Fazendo a conta com um ou com o outro, eu calculo como 550 toneladas ou 503 toneladas. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer assim, eu vou até terminar aqui. Eu vou descartar aquele segundo resultado, vou considerar que eu preciso de 550 toneladas de propelente. Né? Lembra? Eu só quis mencionar o ISP, o impulso específico do motor do foguete. Tá? Vamos considerar que meu cálculo mostrou que eu preciso de 550 toneladas. Agora sim vem a parte importante, tá? Que é o seguinte. Em SSTO, eu vou fazer isso com essa programação aqui. Ó. Né? Então eu tenho 550 de propelente, mais 50 toneladas, aqui ó, 50 toneladas de tanque, massa estrutural, né? Mais, aqui eu pus 100, não, desculpa, 1 tonelada aqui, né? Um errinho de
de redação aqui, mais 1 tonelada de carga útil, tá? Totalizando sempre 550, tá? Em SSTO, em TSTO são os mesmos 550, tá? Só que agora eu vou dividir de maneira diferente, né? Me referindo ao gráfico do slide anterior. Tudo bem, 1 tonelada de carga paga, só que 2 toneladas, 2 módulos, né? De 25 de carga, de 25 mais 50, né? Para totalizar esses 550 aqui, tá ok? Então, mais ou menos essa é a minha programação. Sim, agora a questão lá do arraste gravitacional, é um termo técnico, eu vou explicar ali para vocês, né? Então, o que está acontecendo aqui? Olhem essa equação. Porque eu calculei a quantidade total de propelente, mas eu preciso definir a taxa de queima de propelente, a taxa de consumo, que seria a inclinação da curva ali, né? Então, que equação que eu tenho? Eu tenho o seguinte, olha, a força propulsiva, que é a velocidade de exaustão vezes a taxa de queima, ela tem que ser maior que o peso do foguete, né? Pelo menos o peso inicial do foguete, aquelas 551 toneladas, né? Então, essa equação mostra para mim que a taxa de queima de consumo de propelente, então é a massa do foguete, tudo bem, vezes o G0, dividido pela velocidade. Quando eu pego ali a minha equação em SSTO, né, as 551 toneladas totais, tá, colocando aqui nessa equação, tá, eu tenho que a minha taxa de queima tem que ser maior do que 1.636,6 kg por segundo. Só que, o que acontece se eu colocar exatamente esse valor ali na regulagem do motor, né? Acontece o seguinte, a força de empuxo se iguala à força-peso e eu consigo só levitar o foguete, quer dizer, digamos que eu levante ele um pouquinho da plataforma de lançamento e ele fica parado ali, né? Na verdade, ele vai parado inicialmente, depois ele começa a acelerar porque a massa total dele vai diminuindo, portanto, o seu peso vai diminuindo. Então, na prática, né, é uma perda, é isso que a gente chama de perda gravitacional, que depois eu vou dar uma definição melhor, né, para isso ao longo do curso aqui. Então, na prática, agora sim, isso aqui é um termo prático, né, a gente começa o lançamento, tá, com pelo menos 2 ou 3 vezes isso, é a relação peso-empuxo, tá? Então, eu vou setar aqui uma relação, vou escolher uma relação, uma taxa de queima de 4 toneladas por segundo de foguete. Isso aqui é um pequeno riachinho, né? Um pequeno rio, é mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza. Tá? Então, vamos lá, esse aqui seria a minha programação, começo com 551, estou gastando 4 por segundo, tá? Então vou gastar as minhas 500 toneladas de propelente, vou levar 125 segundos e vai sobrar 51, tá? Em TSTO, então, é a mesma coisa no início, né? 4 toneladas por segundo, então eu vou gastar dessa maneira aqui. 4 toneladas por segundo, ejeto a massa seca do primeiro módulo, né? Ou do primeiro estágio, aciono os motores do segundo estágio, e aí tudo bem. Aí o que sobra aqui é a 1 tonelada da carga paga, né? Carga útil, mais as 25 de massa seca, massa estrutural. Tá? Então é isso que a gente vai programar no nosso Tabajara ali, tá? Então eu vou adaptar as equações para a gente programar, tá? As equações estão aqui, eu estou reproduzindo elas para vocês, eu só vou mostrar para vocês o método numérico que eu estou mostrando. Isso aqui eu vou passar meio em quinta marcha, tá? Porque é menos importante. Então eu tenho isso aqui na direção x, lembra a cosseno do ângulo de trajetória, tá? E eu mexi na equação, a equação original, no slide anterior, estava em azul. A equação atual, né, eu simplesmente isolei o termo dvdx dt. Tá? E a mesma coisa para a direção y. A equação original, depois isolei a aceleração na direção y, que é o dvy dt. Tá? E é nesse ponto que eu aplico um método numérico que é muito, muito simples. Tá? Que método é esse? Diferenças finitas. Ele está explicado aqui, ó. Eu preciso calcular um dvdt. Tá? Esquece o resto da figura, olha só para aqui onde eu estou com o mouse. Tá? Estou chamando a atenção aqui de vocês. Então eu preciso calcular um dvdt, eu vou aproximar isso como sendo um ΔV, ΔT, na direção x e na direção y.
E esse ΔV, ΔT, eu vou calcular, agora sim, olhem o gráfico aqui, né, em cima de uma partição, de uma discretização da curva. Né? Então, vou pegar o tempo, vou particionar ele em T0, T1, T2, todos distantes de ΔT, tá? E a velocidade em T1 vou chamar de V1, a velocidade em T2 vou chamar de V2, na direção X e na direção Y. Tá? Então, por exemplo, para calcular o dV/dt nesse intervalo aqui, por exemplo, né, o dV/dt em 4, eu vou dizer que ele é, né, o V5 menos o V4 dividido pelo ΔT. Entenderam? Tá? Agora, nessa equaçãozinha aqui é muito simples, porque eu vou calcular o próximo V a partir do anterior, que seria o Vn. Então, eu isolando ali o Vn mais 1, eu vou calcular o Vn mais 1 a partir do anterior, mais a velocidade vezes o dt. E por que eu faço assim? Porque eu conheço a velocidade no início. Quanto que é a velocidade no início? O professor, quando pergunta, sempre é 0 ou 1. Né? Então é 0, porque ele está parado, correto? E é por isso que é quase terraplanista, né? Porque eu não estou considerando o giro da Terra aqui. Tá? Então é simples assim esse negócio, e é tão simples que dá para programar no Excel. Eu só não programei no Excel para essa aula, porque eu queria fazer uns gráficos um pouco mais bonitinhos ali, como vocês vão ver. Tá? Então, só para sumarizar as equações, né, eu tenho uma partição da velocidade na direção x, uma partição na velocidade da direção y, tá? E eu consigo calcular a velocidade, né, o vetor velocidade, a amplitude do vetor velocidade, simplesmente usando o teorema de Pitágoras. Tá? E o ângulo de trajetória, que é importante, né, o ângulo é a velocidade na direção, o arco seno da velocidade na direção y dividido pela velocidade na direção, aqui faltou um y também. Tá? Bom, desculpa, falei errado. Né? Então, se eu estou usando o seno, é a velocidade da direção y, aqui na vertical. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa é o V, né? Tá vendo? A fórmula está certa, aqui é o que falei errado. E o V mesmo eu calculo dessa maneira aqui. Tá? E aí, isso é a velocidade. Se eu quiser calcular as posições, tudo bem, a posição é só integrar a velocidade e a formulinha de integração está aqui. Tá? E ainda, né, uma formulinha aqui para eu passar para as coordenadas polares se eu quiser, tá? Para calcular o raio vetor ou a posição angular ali. Tá? Esse slide é só uma ficha, né, que é o que tem lá programado no software. Vou mostrar para vocês. Tá? Só está faltando uma coisa, que é a história da densidade. Eu queria falar disso para vocês. Deixa eu ver aqui, relação da taxa dependendo do tipo de propelente. Então, dados propelentes disponíveis ou sólido ou líquido, irá modificar. Deixa eu ver, eu estou vendo uma pergunta ali, mas eu sinceramente não entendi muito a pergunta, então eu vou continuar a minha explicação, depois eu volto à pergunta ali. Tá? Eu queria falar da variação da densidade do ar em função da altitude, porque não é uma coisa muito simples. Né? Ela tem a ver com a temperatura, tá? Então esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês é a variação da temperatura em função da altitude, e repara que tem um negócio curioso. Né? A temperatura diminui até o fim da troposfera. A troposfera mais ou menos não tem aviação comercial. Depois a gente entra não está escrito aqui, mas a gente chama de tropopausa essa região. Tá? Depois aqui, inclusive, a temperatura aumenta. Tá? E depois volta a diminuir, etc. Né? Tem vários fenômenos acontecendo. Eu queria só falar disso aqui para vocês. Por que a temperatura aumenta aqui? Né? Porque justamente nessa região é que a energia do Sol está sendo absorvida pelo ozônio. Né? O Sol tem energia em várias faixas de frequência, e nessa faixa aqui, né, principalmente o ultravioleta, é absorvido aqui. Então a energia do Sol está sendo absorvida pelo ozônio, e é por isso que a atmosfera aumenta. E vocês sabem, quando aumenta a temperatura, o ar expande, então vai alterar a densidade. Só que ao mesmo tempo, você está mais distante do centro da Terra e tem menos ar, né, em cima para fazer pressão aqui no ar nessa camada aqui. Então é uma variação meio complexa. Tá? Aqui tem mostrando aqui para vocês, né, uma aviação comercial, os limites, os recordes aí de altitude que os aviões aspirados alcançam, recorde de balão, né? O balão ele vai até uma altitude onde a densidade é tão baixa
né, que você precisaria ter um peso zero para ele poder subir mais, né? E aí, então, é o peso que determina ali a máxima altitude. Tá? E aí as altitudes orbitais, né, aí a escala que está quebrada. Então o que a gente vai usar, na verdade, é um gráfico do que a gente chama de atmosfera padrão. A atmosfera padrão bom, tudo bem, padrão é o que a gente usa para os cálculos de engenharia, mas ela é montada, né, a partir de modelos. Eu explico isso num dos meus cursos aí de termodinâmica, tá? Não vou falar isso agora porque para nós basta saber que existe essa curva, tá? E a gente vai usar um modelinho. Então, na verdade, eu mesmo fiz essa equação, né? Peguei esses dados todos e fiz um ajuste exponencial, tá? Então o ρ para nós vai variar 1,23 exponencial de menos 1,24 vezes 10 a menos 4 vezes h. Esse 1,24 aqui é o que a gente chama de lapse rate, que seria o gradiente térmico, ele tem a ver com o gradiente térmico, né? E só para mostrar, né, que aqui a 50 km de altitude, que é mais um pouco abaixo ali do limite dos balões, né, a atmosfera já caiu, a densidade já caiu a 0,1% do seu valor ao nível do mar. Quer dizer, é aquilo que eu falei para vocês, né, para a gente alcançar a órbita, a gente tem que conseguir altitude só para escapar das montanhas, tudo bem, mas também para, né, escapar aqui da densidade atmosférica, né, para que aí, aqui ainda continua tendo arraste aerodinâmico, mas é incipiente, né? 10 a menos 4, 10 a menos 5%. Tá? Perfeito, é só isso que a gente vai usar, e esse ρ ele vai entrar nesse termozinho aqui da equação. Tá? Simples assim, o CD eu vou arbitrar um número qualquer, tá? E a gente pode fazer a simulação. Então, nesse slide aqui eu só estou mostrando que esse modelo a gente vai sofisticá-lo bastante, não ainda, né, no sentido de ser um modelo profissional, mas a gente vai sofisticá-lo bastante na aula 4, em que a gente vai fazer a otimização da trajetória do foguete. Me permite até voltar um slide pelo seguinte: se eu faço uma trajetória mais inclinada, eu fico mais tempo numa região de alta densidade, portanto eu tenho mais perdas gravitacionais e mais perdas por arraste aerodinâmico e menos perdas gravitacionais, porque eu estou acelerando lateralmente. Se eu subo reto, digamos, eu furo a atmosfera muito rapidamente, eu tenho pouca perda por arraste, mas eu tenho muita perda gravitacional. Então cabe, né, a situação típica de otimização de trajetória, que é o que a gente vai fazer nessa aula 4. E aí a gente aproveita também e dá uma melhorada no modelo. E essa aula tem a versão tutorial. Eu já gravei o vídeo dessa versão tutorial, que é o vídeo em que eu monto essa planilha, deu mais ou menos 1 hora, é um modelo quase terrabolista, então a gente usa, entra o efeito Coriolis, também entra, né? Então eu montei ali uma planilhazinha, tá? Levou mais ou menos 1 hora, é uma aula assim meio, eu chamo de enfadonha, né? Porque é ficar programando célula de Excel, mas para quem se interessa, vale a pena, porque está bem explicadinho ali. Tá? E então eu não vou dar essa aula, é o vídeo gravado, depois eu ponho o link para vocês assistirem essa aula. Só que para assistir a montagem da planilha tem que assistir, ou tem que pelo menos conhecer as equações, que aí sim eu vou apresentar nessa aula 4 aqui. Tá? Então esse aqui é o LabVIEW. Deixa eu mostrar o LabVIEW, tá aberto aqui, né? LabVIEW está aqui, essa é a linguagem de programação LabVIEW, tá vendo? E é uma linguagem gráfica, né? A parte onde tem... Isso aqui seria a tela do usuário, né? Aqui o gráfico, aqui tem a altitude alcançada pelo foguete, aqui a velocidade, aqui um desenho da trajetória, aqui está o x e o y traçados, né? E aqui os parâmetros ali de 1 estágio, 2 estágios, tá? E a linguagem de programação, a linguagem está aqui, ó, vem aqui em Window, né? Block Diagram, tá vendo? E aí aparece ali o que seria o programa. O LabVIEW é uma linguagem gráfica de programação, tá vendo? Parece complicado, mas não é, muito, muito simples. Se eu consigo fazer é porque é simples, tá? Então, na verdade, o programa mesmo está aqui, ó. Inclusive está em C, né? Ele é interessante porque ele permite você programar direto em C. O resto que está aqui é para fazer aqueles gráficos todos lá, tá?
Então, assim, é muito simples. São só essas poucas linhas de programação que é o modelo Tabajara 1.0. Tá? Depois, se algum de vocês programa em LabVIEW, ou quiser simplesmente, eu vou colocar sim o link, né, para vocês baixarem esse programa, tá? E aqui a gente consegue mexer nele, por exemplo, ele está rodando, vou deixar ele rodando, e eu consigo mexer, por exemplo, na massa estrutural do tanque, né? Então, tá vendo? Só que eu preciso aumentar mais aqui, né? Peraí, deixa eu pôr 0 aqui, vou aumentar para mais tonelada. Então, tá vendo? Eu estou mexendo aqui, eu consigo ver a influência em tempo real ali de mexer nos parâmetros do meu lançamento, tá? Então é interessante, por isso que eu fiz assim em LabVIEW, deixa eu parar o programa, por isso que eu fiz assim em LabVIEW, porque eu conseguiria mostrar em tempo real para vocês, só que quero acelerar um pouquinho, porque eu já estou avançando no tempo. Então está aqui o programa, está à disposição, vou voltar agora para a apresentação. Deixa eu ver a apresentação, eu estava na apresentação, Então, feito. O que eu tenho como resultado? Então, está aqui mostrado para vocês, né? Esse aqui seria o lançamento em SSTO e o lançamento em TSTO. Em SSTO, o resultado que eu tenho está mostrado aqui, né? Então, só para mostrar para vocês, está vendo? Eu lanço aqui, né? E a Terra não está girando, então tanto faz, eu não estou necessariamente nem no Polo Sul, nem no Polo Norte, porque a Terra está parada, né? Então, eu tenho ali o apogeu, e aí o foguete cai com essa programação, né? Se eu fizer a mesma coisa em SSTO, em TSTO, tá vendo? São as mesmas 551 toneladas. O simples fato de eu descartar 25 no meio da viagem ali, que seria o primeiro estágio, né, o primeiro módulo, então eu tenho já esse desempenho, tá vendo? Eu quase que entrei em órbita ali. Na verdade, eu só não entrei em órbita porque eu não pilotei o foguete, tá? Eu simplesmente programei um giro gravitacional aqui de menos 8,3, depois que ele alcançou 150 metros por segundo, e mantive aquilo, né? Então, se eu pilotasse, se eu fosse mexendo nesse ângulo aqui, eu conseguiria entrar em órbita ali, mas, né, se eu for fazer isso, eu faço no Kerbal, que é muito mais interessante. Era só para mostrar a eficiência energética de estagiar o foguete. Tá? Isso aqui é só uma demonstração, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais coisas. Então, na aula de estagiamento, a gente vai fazer várias coisas, eu vou melhorar o modelo e tal, e nós vamos fazer uma coisa interessante. Nós vamos analisar o estagiamento do Saturno V. Peguei os dados do Saturno V, tem muito dado interessante, tá? A gente vai programar e a gente vai verificar, né, se o estagiamento que foi definido para o Saturno V foi aquele que resulta da otimização do estagiamento. Porque uma coisa que eu não falei ali no slide anterior é assim, por que eu dividi dessa maneira, 25 mais 250? Tá? Podia ser, ou seja, com massa seca e combustível igual nos dois estágios. Podia ser 75% da massa seca e propelente no primeiro estágio e o restante no segundo estágio, né? Então essa proporção entre primeiro e segundo estágio tem a ver aqui, olha, tá vendo? Eu já até pus assim na notação mais precisa, digamos, né? Ela não é melhor nem pior, ela é só mais precisa. Então, a maior parte vem sim no módulo 1, depois diminui um pouco no módulo 2 e mais ainda no módulo 3, né? Então essa distribuição salomônica, como eu fiz ali no exemplo, não é a melhor em geral. Depende um pouco também das eficiências de cada motor ali que você tem, por exemplo. Tá ok? Eu acho que esse era o último slide. Não, esse aqui é só o algoritmo, né, que a gente vai usar para fazer a otimização do estagiamento. E é um algoritmo, eu chamo de... o nome oficial seria bioinspirado. Tá? É um algoritmo de otimização que é o que eu chamo de método da formiguinha, né? Por isso que eu chamo de formiga aqui. Tá? Isso eu vou explicar nessa aula aqui para vocês. Tá? Esse é um slide daquela aula, por isso que eu mostrei aqui. É isso. Deixa eu ver então as perguntas, né? De baixo para cima aqui. A camada atmosférica, a elevação, deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver as perguntas. A camada atmosférica, elevação ao nível do mar. Ah, sim. Então, a atmosfera é um negócio bem complicado. A rotação da Terra influi e gera ventos, tá? Os ventos atmosféricos, né? Os ventos alísios, por exemplo, se você quiser procurar.
E isso a gente leva em conta assim no modelo quase terrabolista.